Olá pessoal, boa tarde, bom dia ainda aí. Vamos chegando para a gente conversar um pouquinho sobre a quarentena da benevolência, sobre as experiências que estamos tendo nesse momento e também esclarecer um pouquinho mais como que ela funciona para algumas pessoas que estão se interessando pelo programa. E hoje eu vou dar algumas novidades. Boa tarde, segredos do Vortex, minha Elza Moreno, Marilene terapeuta, minha Ira, olá, Eliane, Elza, boa tarde. Boa tarde, Luzinete, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Esperar só mais uns minutinhos. Eu estava editando uma coisa lá no meu perfil, acabei atrasando um pouquinho. Ó, uma das minhas convidadas já chegou. Boa tarde, Marilene. Então vamos começar. Cida, boa tarde a todos. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho das experiências que as pessoas que estão participando hoje da quarentena estão tendo. A quarentena ela vem sofrendo várias modificações em função de como a gente fez a primeira, a gente recolheu opiniões e fomos adaptando, buscando sempre dar um serviço de excelência para que a entrega realmente fosse transformadora, né? E nessa terceira quarentena a gente está com um grupo realmente extremamente coeso, existe uma sinergia muito grande e a gente está montando uma egrégora muito legal. Só um minutinho que a Eliane está falando comigo aqui no privado. Que é, Eliane? Ai, tá muito barulho. Tá muito barulho. É que está um calor infernal aqui. Vamos ver. Só um minutinho, pessoal. Ver se a gente consegue melhorar. Vê se melhorou. Melhorou o som? Se eu ficar segurando aqui. Melhorou? Melhorou o som? Olá. Minha outra convidada já tá aí também. Não melhorou. Não sei o que vou fazer porque está muito calor aqui. Não dá pra ficar sem o ventilador. Não dá. O que faço? Que tristeza. Não tem como. Está muito quente, gente. Eu vou morrer e eu estou aqui entrando na menopausa. Vou ficar... Não consigo ficar sem. Parece barulho de vento. É mesmo, é o vento. Vamos lá. Vou ter que desligar. Se eu morrer assada aqui e ao vivo, a culpa é de vocês. Então vamos lá, gente. Hoje eu vou trazer então para vocês duas pessoas, que são duas mentoradas queridíssimas, e vão compartilhar um pouquinho da experiência delas com vocês. E para quem não sabe, quer dizer, ninguém sabe ainda, lá no link da minha bio do Instagram estão abertas as inscrições para o evento onde eu vou dar 3 aulas, que vai ser dia 26, 27 e 28. Sobretudo para aquelas pessoas que é o evento 40 dias para uma vida sem limites, onde eu vou estar falando um pouco mais sobre as coisas que a gente trabalha na quarentena. Essas aulas são aulas super legais, que vão poder ampliar a tua consciência. E também, se você ainda tem dúvida de entrar ou não na quarentena, você vai poder ter uma degustação do que a gente trabalha lá e assim poder se decidir, tá bom? E também vai ter uma condição especial para essas pessoas que estiverem participando das aulas, ok? Vamos então começar, porque hoje aqui as estrelas são elas. Que já me mandou aqui o convite, já aceitei. Vamos ver se entra.
Não está entrando. Vamos lá, pessoal. Olá. Já aceitei aqui. VV, cadê você? Bom, aqui está me dando, Verinha, que você não pode, não está conseguindo se unir. Não sei por quê. Estou tentando achar aqui, enquanto isso, Verônica, por favor, me manda aí o convite. Que coisas! Me mande aí o convite. Verinha, não estou conseguindo aceitar você. Vai ficar gravada, vai ficar gravada. Verônica, você tem aí como se fosse um videozinho com um sinalzinho de mais. Você clica nele e aí eu vou receber aqui a tua solicitação para entrar. Tô aceitando aqui a da Vera, mas não tá entrando, gente. Enquanto isso, vamos aqui falando, tudo bem com vocês? Que coisa! Eu sempre tenho problemas quando tenho que convidar alguém, não sei por quê. Não sei por quê. Vamos lá, deixa eu ver se agora... Ó, te mandei o convite, Verônica. Você precisa aceitar para poder entrar aí. Agora. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, VV, porque temos duas Verônicas nessa quarentena. Então, antes de mais nada, Vê, eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho de você, de repente o que você faz. Sinta-se à vontade, mas que você se apresente para as pessoas. Tá bom. Só saber se o som tá bom, tá tudo bem aí? Dá para ouvir? Sim. Ok. Bom, meu nome é Verônica, eu tenho 66 anos, 66. Eu sou de Campinas e eu sempre busquei o autoconhecimento. Para mim, isso sempre foi uma coisa muito, muito, muito importante. Desde a minha adolescência, eu procurei ler livros, depois, mais para frente, fazer cursos e terapias e tudo mais. Atualmente, eu estou aposentada, eu sou professora e trabalhei no ensino superior muito voltado para a parte de produção de textos, do trabalho com as palavras. E eu fiz assim vários trabalhos terapêuticos, buscando muito essa questão do autoconhecimento, e eu entrei em contato, então, conheci o trabalho da terapia do desdobramento, mais especificamente pela versão que a Cris tem colocado dentro do seu processo de conhecimento e tudo mais. E para mim, assim, trouxe um encontro com uma verdade que eu buscava há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Uma coisa que eu posso começar a dizer é que, assim, o que é o autoconhecimento para mim? Então, o autoconhecimento eu vejo que é, assim, conhecer as próprias vivências, ir em busca das buscas que a gente tem, dos encontros, e, ao mesmo tempo, fazer um contato com as emoções, com os sentimentos, com a nossa própria história. Muitas das terapias que eu fiz, e dos trabalhos terapêuticos, workshops, versavam muito sobre a questão do sentimento.
Então, é o sentimento, é a emoção, e muitas vezes era uma coisa assim de ficar lidando com aquela emoção, muitas vezes sozinha. Principalmente quando se trabalha em workshop, né? Você faz um workshop hoje, depois você vai fazer depois de alguns meses a continuação, e nunca foi falado, por exemplo, sobre a questão do pensamento. E aí, o que me atraiu nesse curso e nessa linha filosófica é justamente essa questão do pensamento. Porque para as outras terapias, pode até ser que não seja assim, mas para mim me chegou, na minha compreensão, de que o pensamento seria uma consequência da emoção. E pela terapia do desdobramento eu vi que não, o pensamento, primeiro vem o pensamento. E em função desse pensamento é que as situações são direcionadas, seja pelo campo da emoção, seja pelo campo de atrair mesmo vibracionalmente algumas coisas. Então, em função disso, eu comecei a mergulhar mais a fundo. Procurei ler o livro. Oi. Ia te comentar, é importante isso que você falou aí, eu vou reiterar, porque realmente a importância do pensamento foi por muito tempo dada como insignificante, né? Exatamente o que você falou, as pessoas sempre focam muito no sentimento e falam da vibração a partir daí. E negligenciando algo que é onde realmente gera toda a origem e, inclusive, a nossa mente, o nosso cérebro, ele trabalha e gatilha as emoções, ou seja, dispara os alarmes de emoções a partir daquilo que está na mente. Você antes havia ouvido falar da benevolência, da energia da benevolência? Porque eu sei que você tem muitos anos de estudo já. Você já havia ouvido falar? Não exatamente com esse termo, mas uma coisa assim que me veio muito, e é uma coisa que eu sempre procurei praticar, é a questão da lei do retorno. Então, a partir de que momento você gera uma energia, seja de pensamento, de sentimento, do que fosse, era assim que eu imaginava, que aquilo voltaria para mim como um bumerangue. Uhum. Então, de alguma forma, eu procurava evitar. Às vezes, passava por situações bastante desconfortáveis no meu trabalho ou no contato mais pessoal com uma ou outra pessoa. E aí me vinha assim, entrega para Deus, porque se eu ficar desejando para essa pessoa o que ela está fazendo para mim, em algum momento eu vou ter que colher isso. Então, era mais ou menos assim que eu lidava com as situações. Mas eu não tinha um conhecimento tão real como eu estou tendo agora. Então, isso para mim é de um significado muito grande. Eu falei um pouquinho antes de você entrar que esse grupo especificamente está um grupo muito coeso, né? E que a cada quarentena a gente vai tentando ajustar e tentando entregar o melhor, digamos, conteúdo, né, e serviço possível. Em função desse grupo estar digamos, tão empenhado, né? Vocês realmente foi formado ali um grupo de empenho muito grande, de entrega muito grande, por isso até hoje decidi colocar lá como chamada da live, veja se você tem um perfil, porque não vai trazer resultados para quem realmente não está interessado em se entregar ou de fazer de maneira diferente. O que você acredita que nessa quarentena, ou seja, como está sendo a sua experiência a nível de que tipo de melhorias ou transformações você acredita que você sai dessa quarentena, já que a gente está a poucos dias de terminar? O que muda para a Verônica? Eu acho que a coisa mais importante, que na verdade eu vinha buscando, mas sem saber exatamente, é o foco do pensamento. Então, esse foco do pensamento, porque assim, eu estudei o cérebro durante um tempo por questões mais pessoais da minha vida pessoal. Como professora também estudei como é que se dá o processo da aprendizagem. Então já existia dentro de mim uma imagem como se fosse assim, de cima de um avião, olhando para uma floresta e as trilhas, os caminhos que tem nessa floresta.
Então, o aprendizado, né, ou passar a ter um novo aprendizado, ou mesmo dentro da motricidade, por exemplo, uma pessoa que não faz a natação e de repente ela aprende a nadar, ela está imprimindo no cérebro dela um novo conhecimento, e esse conhecimento está sendo registrado. Então, é como se fosse uma nova picada na floresta, uma nova trilha está sendo aberta, porque ela nunca nadou, de repente ela começou a nadar. Então, ela, na parte da motricidade, começou a acontecer outras coisas. E eu desenvolvi muito esse conhecimento pela minha parte profissional. E ao entrar em contato com a quarentena, e com essa linha filosófica do Jean-Pierre, me veio assim, nossa, o que está sendo aberto, que picada nova, que trilha nova que está sendo aberta dentro de mim? E essa trilha nova, então, se apresentou exatamente assim. Nossa, eu estou seguindo a mesma trilha, o mesmo caminho em termos de pensamento do que eu tinha na minha infância, do que eu fui, digamos assim, condicionada ou direcionada. Sim. Então, por exemplo, a minha base era muito ligada ao medo de ir, ao medo de fazer, ao medo de ser rejeitada, então por isso ter que ser muito boa, não ser considerada uma pessoa falha. Muita exigência, né? E aí, até para as pessoas que não conhecem, não entraram ainda na quarentena, a gente trabalha muito essa parte de autoconhecimento, gente, que também vai de encontro a gente poder, primeiro, manifestar de verdade quem nós somos, nossa essência, e também aprender a lidar um pouco com o nosso ego, com o nosso orgulho, para poder fazer o movimento de soltar o controle, de soltar a nossa vontade. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se conhece profundamente. É o que eu falo. Muitas coisas que a gente trabalha na quarentena, elas já são muito possivelmente do conhecimento de vocês. Mas é o olhar e a forma com que é conduzido e realmente o árduo trabalho de 40 dias direto é o que acaba transformando, então, o pensamento benevolente em um hábito. Você pode, se você teve alguma experiência especificamente com o pensamento benevolente que você queira compartilhar, Verônica? Eu não lembro se você teve, tá? Se você relatou. Estou perguntando mesmo, mas não lembro. Eu tive alguns, sim. Acho que talvez as coisas mais importantes começaram a acontecer no meu despertar de manhã. Eu estou vivendo um momento da minha vida que eu também não estou sendo muito exigida dentro do campo social, contato com as pessoas e batalha. Então, a minha vida está um pouco mais tranquila nesse aspecto. Mas, assim, acordar de manhã com uma leveza, com uma alegria, por justamente estar vivendo uma coisa diferente, né? Trilhando o caminho do meu dia a dia por uma situação diferente. Por exemplo, antes, se eu tinha uma consulta médica, alguma coisa que fosse, que eu iria pela primeira vez num lugar, eu já ficava tensa no sentido assim, será que tem estacionamento? Será que eu vou ter que andar a pé muito? Será que é um caminho meio trabalhoso? Será que, sabe? Então era será. Se fosse para ser a segunda vez, já era mais fácil, eu já conhecia. Né? Os seios do deveria, Então, hoje eu vejo que é assim, sabe? É de uma forma tão mais tranquila, essa entrega, como eu esperei. E eu não sabia direito como realizar essa entrega. Então, essa entrega de mim para mim mesma, de mim para essa minha essência divina que existe dentro de mim, e permitindo que essa essência se manifeste, quer dizer, vai abrindo os caminhos, ó, vai por aqui, vai por ali. E então esse contato está sendo uma coisa muito rica, muito nova para mim, que eu nem imaginei que eu fosse encontrar. Nem imaginei. Então, esse fato, assim, sabe, de ter uma mente ordinária que me regeu a vida, que me direcionou, que me mandou durante tantos e tantos anos, e começar a ter conhecimento de uma mente extraordinária, que é uma coisa assim, sabe? Conecta com o presente, sim, conecta com o que você com o que você está, né? É uma coisa assim também de valorizar as coisas que a gente tem, valorizar os hábitos criados
pela necessidade, mas que venha trazer coisas boas e não coisas temerosas ou preocupantes. Então, isso, assim, está sendo muito novo para mim, porque eu sinto assim, eu estou me vendo como abrindo novos caminhos dentro do meu cérebro. Real. E o meu tom de voz é diferente, a minha entrega está sendo uma coisa muito legal. E não é aquele foco de ficar olhando, né? Nossa, mas eu fui criada assim, houve muita exigência, muito. Não, sabe? Que bom, porque me trouxe algumas coisas. Mas agora é um momento onde eu posso tecer esses novos caminhos, sabendo que eu estou recebendo esse campo, vamos chamar assim, né? Como se fosse de uma intuição, né? De algo que se apresenta, então segue por aqui, segue por ali. Isso está sendo muito novo para mim. Permitir que realmente que o divino se manifeste através da gente. E aí, para quem não sabe, gente, nessas 3 aulas que eu vou dar, dia 26, 27 e 28, a primeira aula é justamente sobre a mente ordinária e como você pode chegar a ter uma mente extraordinária. Então, rapidamente, eu quero falar para vocês que uma mente ordinária é aquela onde você não tem controle sobre ela, você não tem controle sobre os seus pensamentos e, consequentemente, você não tem controle nem pelas suas emoções e nem pelas suas atitudes. Sair dessa mente ordinária, que é uma mente completamente automatizada e que a gente acaba sendo comandada e conduzida, né? A gente vai e leva toda a nossa vida dessa maneira. Então, um dos propósitos da quarentena é que nós possamos sair dessa mente ordinária para uma extraordinária, que isso consiste em ser auto-observador de nós mesmos. Com isso, nós conseguimos pescar o pensamento de uma forma rápida, antes que sejam criados os potenciais futuros que tanto eu posso viver como qualquer outra pessoa. Então, esse conceito da mente ordinária e mente extraordinária é algo fabuloso, porque realmente muda toda a sua visão de vida em relação a você mesma, em relação a outras pessoas e te abre novos caminhos, né? Não só neurais, mas também novos caminhos para viver de forma diferente, né? Com certeza. Eu contava algumas vezes uma historinha para as minhas alunas de um xamã que estava explicava para uma criança que existem 2 lobos dentro da gente, o lobo mau e o lobo bom, e que esses aí ficam sempre numa luta constante. E aí o menininho perguntava assim, mas quem ganha? Aí ele falou, depende de quem você alimenta mais. Exato. E então isso daí, essa historinha vinha muito, e aí a gente trabalhava na pedagogia sobre essa questão do sentimento, né? Então a pessoa ficou lá indignada com uma determinada situação, se ela fica alimentando isso, então isso daí seria um ponto que ganharia. Só que pela teoria do desdobramento, e na quarentena eu vi assim, é muito mais que isso, porque é o pensamento. Então aí a gente aprende a cuidar do pensamento. Então não é alimentar ou não alimentar o sentimento, é administrar o pensamento, trazer esse sentimento de benevolência e aí limpa a área. É uma coisa incrível como limpa a área. Então isso é muito legal mesmo, muito novo. É um sentimento de uma aprendizagem tão bonita, porque é uma aprendizagem que é voltada para a gente. Uhum. E automaticamente o entorno recebe também, né? Então o campo energético, vibracional, da vida da gente, da casa, do contato com as pessoas, é muito diferente e muito legal. E simples, né? Não é fácil, mas são coisas simples que a gente pode começar a implementar na vida, mas por isso a quarentena, porque a gente precisa realmente transformar em hábito. Sem dogmas, sem técnicas, né? Sem rituais. E por isso, às vezes, eu acho que as pessoas levam um pouco para o lado do misticismo ou do esoterismo e não tem nada disso. É tudo muito baseado em ciência e o conteúdo que eu entrego lá. Sempre, inclusive, citando nomes dos autores, dos que eu colho, né, as informações. Então, Verônica, eu quero agradecer você muitíssimo. A gente já conseguiu aqui que a Vera entrasse. Muito, muito, muito obrigado. Duplo T para você.
e que a gente possa seguir muitos e muitos mais dias juntas, não só na quarentena. Eu tenho certeza que essa relação ainda vai perdurar muito, porque esse grupo está muito potente. Muito obrigada. Com certeza. Eu que sou grata pela oportunidade de poder compartilhar isso com todos. Muito obrigada. Duplos T. E agora, se você não conseguir sair, não tem problema não. Pode ficar aí, tá? E agora sim, vamos lá. Verinha. Verinha, eu quero que você primeiro se apresente para as pessoas, para depois a gente começar a falar. Então tá. Boa tarde, estão me ouvindo bem, Cris? Sim. Tá? Eu sou Vera Lúcia Dias, eu sou professora de yoga em Porto Alegre. Eu gerenciei e fui diretora de um centro de yoga aqui por mais de 50 anos. E depois da pandemia nós fechamos o centro físico, né, a sede, e eu continuo com meus alunos online, tá? Esse centro foi fundado pelo meu falecido marido, o professor Cosmelli, há mais de 55 anos atrás aqui em Porto Alegre. Ele foi um dos pioneiros. Ele era carioca, viu, Cris? É por isso que eu me apaixonei por ele, eu adoro carioca. E então eu conheci o teu trabalho, Cris, no YouTube, e eu assisti uma palestra do Dr. Malê, traduzida por ti. Não sei como chegou a mim, tá? Essas coisas que acontecem, né? Eu me apaixonei pela teoria já na primeira palestra, me apaixonei por ti, pelo teu jeito de ser, tá? Eu deixei bem claro desde o primeiro dia, né, que eu estava bem entusiasmada assim, com a tua energia. E eu tô nessa caminhada espiritual uma vida inteira, né, Cris? Todos nós trazemos questões profundas a serem trabalhadas, né? As questões mais básicas da vida. Por que do sofrimento? O que a gente está fazendo aqui, né? E as coisas parecem que ficam tão difíceis às vezes, né? E, enfim. Então, quando eu ingressei no caminho do yoga, foi uma busca desesperada para manter a sanidade e trabalhar o amor na vida, que era o que me faltava, era um caminho de amor. E eu encontrei no yoga. Quando eu ouvi a primeira palestra do Dr. Malê traduzida por ti, eu fui para a segunda, terceira, e eu continuei no teu canal, meio viciada, não conseguia parar de ouvir. Eu disse, nossa, isso é yoga, é yoga. Quando eu comecei a quarentena contigo, e é sobre isso que eu queria falar, não quero falar sobre a teoria, porque todo mundo vai falar e vai ouvir no YouTube. Eu quero falar sobre a mentoria, sobre a forma como tu sistematizaste, como tu sistematizou a quarentena. É isso que eu gostaria de falar, porque isso fez uma grande diferença no processo de reeducação mental. Tá me ouvindo, Cris? Sim, tá congelando. Tá meio que picotando, tá meio que congelando, mas tá dando para te ouvir. Então tá. Então, assim, ó, a teoria, quando eu comecei a praticar na quarentena, a primeira semana foi bem difícil para mim. Foi um trabalho árduo, mas a tua mentoria e a energia das colegas desse grupo que se formou tem sido fundamental para esse trabalho profundo, tá, Cris? De transformação profunda. Minha vida é outra depois de ter entrado na quarentena. Então, já estou levando para os meus alunos informações, já estou passando para os alunos, incentivando a fazer a próxima quarentena, que vai ser a última, né? Depois tu inicia um novo trabalho, né? Isso. Então, aqui, eu acho importante, é um compromisso moral, ético e profissional, dentro da linha que eu trabalho, né? E espiritual também, é te apresentar para os meus alunos. Talvez fique gravado isso, porque a maioria dos meus alunos não puderam comparecer porque estão trabalhando. Eu não sei se vai ficar gravado. Essa vai ficar gravada. Tá. Apresentar o teu trabalho, a tua mentoria, tá, Cris? Porque assim, ó, eu nunca tive uma mentora e uma professora como tu. Eu já disse isso desde a primeira semana.
E isso faz toda a diferença nesse processo de autoconhecimento, Gente, de não tô reeducação. pagando elas não, hein? A gente nem combinou Não, que ia falar não. não. Os meus alunos me conhecem, sabem que eu sou coração aberto e que eu falo mesmo, Cris. Então, assim, ó, Cris, nesse trabalho de reeducação mental, de olhar para os bretes da mente, de não se chicotear, trabalhar a compaixão. Nossa, quando diz eu pego pela mão, não, tu abraça e dá colo. Eu me sinto muito acolhida por ti. Eu estou passando por uma fase difícil da minha vida de transição. Eu sou jovem senhora de 62 anos e me sinto como uma filha acolhida por uma mãe, no bom sentido, tá? Então é muito mais. Eu me sinto assim muito acarinhada por ti. Eu acho que todos do nosso grupo se sentem assim. É a primeira live que eu faço, tá, Cris? Muitas pessoas pediram para fazer live e nunca fiz. Eu fiz por ti, pelo duplo. Eu fiz porque por uma questão ética e profunda espiritual. Vai fazer muitas pessoas saírem. Falhou? Tá falhando. Agora tá falhando mais, parece. Até a imagem, a tua imagem fica assim meio que rodando. Vera, você já tinha olhado para a energia da benevolência dessa maneira? Ou como você sai, já que a gente está quase no final da quarentena, como que você sai dessa quarentena? O que que você leva para a sua vida de novo, né? Inclusive no conceito de nova espiritualidade, que é o que eu falo. Olha, totalmente renovada e diferente, Cris, porque na benevolência ela é trabalhada no yoga de uma outra forma. Por isso que eu estou falando da quarentena, porque a quarentena e a mentoria fez toda a diferença para eu colocar em prática isso. Tá? Esses 40 dias, todos os dias repetindo tarefas, autoobservação, reflexão, isso foi fundamental, tá, Cris? Eu saio uma outra mulher, querendo agora ser benevolente a todo momento, e eu acho que é isso que vai mudar a minha vida e a vida de todos, porque como a gente está vendo pela teoria do Dr. Malê, não diz respeito a só nós, né, Cris? Diz respeito a todos, ao universo, a tudo, né? O pensamento benevolente, a humanidade. E aí a gente consegue executar o nosso propósito de que é no final das contas, fazer um mundo melhor para viver. Isso. Sem olhar a quem? Benevolência sem olhar a quem? Exatamente. Né? Como que você entende, como que você vê, Verinha, a questão da importância do pensamento? O que você pôde entender em relação à importância do pensamento, como a Verônica falou, e eu gostaria que você também falasse a sua visão de focar no pensamento. Como é que está sendo isso para você? Porque eu sei que desconstruir muitas coisas que a gente já tem na nossa mente, nas nossas crenças, nos nossos valores, é complicado. Como é que foi para você? Foi difícil fazer esse foco, fazer essa virada para o foco nos pensamentos? Ou foi relativamente fácil? E como está sendo integrar isso na sua vida? Olha, no início foi um pouquinho difícil. Eu confesso que a primeira semana foi bem difícil, porque os pensamentos, eu conseguia focar nos pensamentos, mas eu me envolvia nos pensamentos, principalmente nos maléficos, né? Eu me envolvia, quando eu via era um emaranhado, e conforme foi desenvolvendo, as tarefas foram dadas durante a quarentena, na segunda semana eu já estava me sentindo assim, não tendo controle, mas uma grande observadora do que estava acontecendo. Eu já sabia tudo o que estava acontecendo, né? E na terceira semana, então, aí sim, aí veio a transformação maior, foi um choque para mim, né? Uma das tarefas que tu destes, que era para ver o que a gente estava criando de
de potencial negativo com os pensamentos, né? E isso me chocou demais, porque a princípio a gente pensa, isso é só um pensamento, né? É só um pensamento. Não, o pensamento é energia, né? O pensamento é tudo que move. Então não é apenas um pensamento, né? Então agora eu já consigo, tá, Cris? Falta 9 dias para terminar nossa quarentena, ou 8? 9? Acho que 8. 7 dias. Então, agora, imediatamente, eu consigo fisgar, pescar esses pensamentos maléficos, faço a substituição quase que naturalmente agora. Por isso que eu estou tão agradecida por ti, Cris. Assim, ó, uma gratidão eterna, porque eu jamais pensei que eu pudesse dar essa guinada nessa altura da minha vida, tá? E é um trabalho, então, assim, que eu considero extremamente importante para que as pessoas possam sair desse ciclo de sofrimento e de gerar sofrimento para os outros. Muitíssimo obrigada. Eu fico até assim, ó. Eu não sou de ficar com vergonha, não, hein? Eu sei receber. Eu sei receber elogio, mas a gente não tinha combinado nada. Vocês estão jogando muitas flores aí pra mim. Mentira, gente. Olha, eu também sou uma bruxinha. Eu sou chata. Eu puxo a orelha lá na quarentena para poder amenizar e equilibrar. Então, antes da gente se despedir, eu quero recordar para quem chegou agora que no link da minha bio, tem um link lá do Instagram, onde você pode se registrar. As inscrições estão abertas para 3 aulas que eu vou dar, que vão ser fechadas. Essas 3 aulas, elas compõem, eu explico um pouco mais sobre a mente ordinária, o que é trabalhado na quarentena. Então, se você tem dúvida se esse programa é para você, eu recomendo que você se inscreva, é totalmente grátis e online, que são 3 aulas que acontecem antes de iniciarmos a próxima quarentena. Então, elas já estão lá, vai ser dia 26, 27 e 28, e o evento é fechado, ok? Acho que não tem mais nada para falar, gente. Eu quero realmente agradecer muito de coração a vocês. Não só pelas palavras, mas assim, vocês sabem, e vocês que estão mais próximos de mim, como mentoradas, vocês sabem do meu propósito, da minha verdade, e que eu não faço o que faço para poder, no intuito de charlatanismo ou oferecendo coisas milagrosas. Não, é relação à quarentena, inclusive. Não tem, de fácil não tem nada, né? Vamos deixar claro para as pessoas. Mas eu fico muito honrada de poder contribuir, e seja lá a idade que nós tenhamos, né? Porque para mim foi depois dos 45 também. Então, que a gente consiga levar esse conhecimento da teoria, que é tão profundo, é tão transcendental, e também levar a consciência de que o importante é a gente não menosprezar mais os pensamentos. Porque se nós houvéssemos tido a oportunidade de entrar em contato com essa importância dos pensamentos, todos nós seríamos adultos com muito menos problemas, né? Inclusive de autoconhecimento. Então, vamos continuar fazendo aí a bola de neve desse assunto, mas com muita responsabilidade e realmente transformando a energia da benevolência como o lugar que a gente quer estacionar a nossa vida. A nossa vida é o nosso local, é o nosso parque, né? Então, antes, eu quero que vocês, cada uma, por favor, se despeça. Muitíssimo, mas já quero agradecer de novo. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui e poderem me ajudar, porque vocês sabem que, como eu estou longe, eu tenho mais dificuldade de que os algoritmos das redes sociais me mostrem. Então, vocês fazendo isso me ajuda muito. Vocês não têm noção do quanto vocês me ajudam. Muito obrigada por isso. Cris, eu que agradeço, e se depender de mim, vou divulgar o teu trabalho aqui para os meus alunos e toda a minha rede. E só agradecimentos, tá? Por essa mentoria maravilhosa, essa quarentena que eu já estou com saudade, está terminando e eu já estou com saudade. Mas eu vou esperar para o próximo passo, né? A gente tem agora uma novidade mais adiante, né, Cris?
E bem, com muito conhecimento, que vai ser ainda, a gente ainda vai falar, mas vai ser a Universidade da Benevolência, que é o próximo programa que vem aí. Muito obrigada, Verinha. Obrigada, querida. Muito grata, Cris. Grata de coração. Acho que super válido tudo isso que está acontecendo e a gente sente a transformação dentro da gente de uma forma muito boa mesmo. Vamos fazer Valeu. bola de neve. Muito obrigada, as duas. Muito obrigada. Gratidão. Deixa eu ver só se tem alguma perguntinha aqui. Além das minhas quarentenadas, que eu não vou ler, porque senão vai parecer que vocês estão aqui, eu estou pagando vocês. Aí, só comentário maravilhoso, graças a Deus. Eu tenho um duplo, eu tenho umas mentoradas, estão todo mundo firme e forte aí na benevolência. Estou saindo da quarentena, daqui a alguns dias, uma pessoa muito melhor do que quando entrei, diz a Cris. Teoria é filosofia de vida, verdade. Muito melhor que eu estou saindo. Vamos ver se tem mais aqui. Gente, uma coisa importante, tratamos problemas com o presente. Tem tanta coisa boa na quarentena. Eu não vou ler mais não, tá? Eu não vou ler mais não, mas eu quero agradecer a cada uma de vocês, lindas. Edna, Cida, Berê, Krika, Segredos do Vortex, Isilda, Eliane, muito obrigada, vocês são maravilhosas. Muito obrigada que os nossos duplos nos abençoem com muita energia e que a gente possa realmente encher nosso container de vida para que a gente possa transbordar para o mundo. Gratidão, duplo seu, duplo que habita em mim, saúde o duplo que existe em você. Amém. Lindas, muito obrigada, gratidão.